Bem-vindo a Rodrigo Saraiva, este direto ao assunto da tarde política da Rádio Observador. Nas últimas horas ficámos a saber que há duas candidaturas à liderança da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que se candidata a um novo mandato, e Rui Malheiro, o nome escolhido pela oposição, pelo movimento Unidos pelo Liberalismo, para que se candidatar também à liderança do partido. Os últimos 2 anos foram particularmente agitados do ponto de vista interno, com desfiliações, com acusações de perseguição aos críticos. Pergunto-lhe se considera que deste Congresso pode sair um partido mais unido, que evite as situações que se passaram precisamente nos últimos anos. Muito boa tarde, Miguel e Raquel. Quando foi da última convenção, eu, numa entrevista que dei até à Rádio Observador, e perguntavam daquele ambiente que estava a ser vivido na convenção, eu expliquei que aquilo que estava a acontecer era uma realidade de qualquer organização feita de pessoas. Eu costumo até dizer que há um problema na política que é um problema derivado da física. Onde só cabe um corpo, não cabem dois. E, portanto, há um corpo que fica de fora e fica sempre insatisfeito. Mas eu acho que os membros da Iniciativa Liberal e até os seus dirigentes, aqueles que são mais ativos, que fizeram um processo de aprendizagem com a última convenção, eu na altura cheguei a dizer, a minha expressão foi que aquilo que estava a acontecer e que tinha sido visto não tinha sido bonito. Acho que também isso é uma opinião consensual entre todos e acho que a próxima convenção será um pouco mais, vai ter mais maturidade, digamos assim, e é bom que haja, obviamente, candidaturas, várias candidaturas aos órgãos que vão aparecer, nomeadamente à Comissão Executiva, portanto, confirmando-se agora que vamos ter 2 candidaturas daquilo que se espera. Acha que é positivo essa candidatura já anunciada de Rui Malheiro também à liderança da Iniciativa Liberal? Ou seja, não era bom que o partido não tivesse uma candidatura alternativa? É positivo em qualquer partido político, é positivo que haja debate de ideias, que haja confronto de projetos, que haja confronto de programas e que seja um confronto de ideias e de programas, sobretudo naquilo que é a vertente externa da Iniciativa Liberal. Porque fala-se muito da Iniciativa Liberal, com questões internas, etc. Quer dizer, eu até já disse na última convenção que às vezes parece que alguns membros da Iniciativa Liberal leram uma espécie de um manual de como fazer oposição interna num partido. Porque estas críticas de não há democracia interna, centralismo da direção, isso ouve-se em todos os partidos. Só desde essa última convenção até o dia de hoje já ouvimos isso em outros partidos. Portanto, isso é uma coisa que é mais do mesmo. E acima de tudo, eu pergunto-me, eu não ouço na Iniciativa Liberal alguém que seja contra aquilo que é a defesa intransigente que a Iniciativa Liberal tem feito da necessidade de baixar impostos. Eu, dentro da Iniciativa Liberal, não vejo ninguém falar contra da defesa intransigente que a Iniciativa Liberal faz da necessidade de simplificação e de desburocratizar. Eu, dentro da Iniciativa Liberal, não vejo ninguém contra a defesa intransigente que a Iniciativa Liberal faz dos direitos humanos. Eu, dentro da Iniciativa Liberal, não vejo ninguém ser contra a defesa intransigente que a Iniciativa Liberal faz da liberdade de escolha na saúde e na educação. Portanto, para fora, existe uma união. Isso foi visto na última convenção, quando o novo programa político foi aprovado quase com 100%, quase uma unanimidade. E, portanto, isso é que importa. Esta vertente interna, quem quer ser candidato à Iniciativa Liberal e apenas vem falar de questões internas, é porque não está a pensar no país. E, portanto, eu acho que os 2 programas que vão ser apresentados, as 2 moções de estratégia global, têm que, sobretudo, mostrar a estratégia para fora, ideias para fora. E não vai ser surpresa para ninguém, nas últimas entrevistas que fui dando, até já cerca de 2 até à Rádio Observador, quando me perguntavam, eu dizia, quando chegar o momento da convenção, aquilo que eu espero é que o Rui Rocha diga que é recandidato. Ele já o disse ontem que é recandidato. E eu votarei, obviamente, em Rui Rocha, porque eu acho que ele preservou e fortaleceu aquilo que foi a autonomia política da Iniciativa Liberal. Autonomia estratégica, autonomia política e até autonomia financeira. Rui Rocha, mas também o que é facto é que ficou muito aquém... Rui Rocha, desculpe. Rodrigo Saraiva, agora estava a confundir o apoio pelo apoiado. O que é facto é que nas últimas eleições legislativas a Iniciativa Liberal ficou bastante aquém até da fasquia que o próprio Rui Rocha tinha colocado como objetivo para a Iniciativa Liberal. Enfim, voltando também àquilo que estava a dizer anteriormente, a verdade é que nos partidos também uma das questões que sempre se coloca é o carisma e a competência do líder para levar o partido à conquista dos desafios a que se propõe.
mas o Rui Rocha demonstrou que foi competente ao preservar e fortalecer a autonomia política da Iniciativa Liberal. E essa história, se há coisa que eu nunca vou criticar ao Rui Rocha, é dele ser ambicioso. Ele, quando foi na última convenção, meteu uma ambição num cenário eleitoral normal de 15%. A noção de estratégia que estava a concorrer com o Rui Rocha tinha uma estratégia de sermos a terceira força política. Quando é a questão da última das eleições legislativas, o resultado que a Iniciativa Liberal conseguiu nas últimas eleições legislativas foi um bom resultado perante aquilo que foi o contexto que se vivia, porque Rui Rocha e a Iniciativa Liberal tiveram naquilo que é o espaço mediático durante um mês a serem muito criticados por uma decisão que tomaram da sua autonomia política de irem sozinhos às eleições e terem tido a coragem de ir sozinhos às eleições. E eu olho para os resultados, porque é preciso analisar, e tirando 2 distritos, a Iniciativa Liberal subiu de voto em todos os distritos. Só não subiu no distrito do Porto e no distrito de Lisboa. E dentro destes distritos foi exatamente em 4 concelhos, nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais e no distrito do Porto, e no concelho do Porto. E dentro destes concelhos, porque é preciso analisar aquilo que são os factos, não é dizer apenas um enfim, analisar os factos. São em freguesias, que são freguesias de classe média alta, porque nas freguesias de classes médias baixas, a Iniciativa Liberal subiu de eleições. Eu lembro-me quando Rui Rocha se apresentou como candidato, ele disse que era para alargar a novos eleitorados e conseguiu fazer isso, sobretudo até no seu distrito, porque teve a coragem de ser cabeça de lista no distrito de Braga, quando nós íamos sozinhos e sabia-se da questão do voto útil e havia receio que podíamos perder a eleição em Braga. Rui Rocha não só revalidou o seu mandato pelo distrito de Braga, como subiu em muita votação. E, portanto, e para além disso, elegemos pela primeira vez na Madeira, elegemos pela primeira vez nas europeias, não apenas um eurodeputado, 2 eurodeputados. Portanto, eu já disse e volto a dizer, o balanço que eu faço do mandato de Rui Rocha é muito positivo. E aquilo que eu espero é que ele agora que é recandidato tenha também esse reconhecimento por parte dos membros da Iniciativa Liberal e manter uma estabilidade do trabalho que tem vindo a fazer. Falou nas europeias, esse resultado que a Iniciativa Liberal obteve nas eleições europeias ficou mais a dever-se ao cabeça de lista e antigo líder do partido, Coutinho Figueiredo. Mas ficou a dever-se também, Miguel, desculpa, ficou a dever-se, e eu assisti à capacidade do Rui Rocha em convencer o João Fernando Coutinho Figueiredo a ser o cabeça de lista. Porque foi o Rui Rocha que escolheu e que convenceu o João Fernando Coutinho Figueiredo a ser cabeça de lista. E, portanto, todos nós estamos de parabéns por esse resultado e, obviamente, o João Coutinho Figueiredo é um grande ativo eleitoral, muito se deve ao seu trabalho, ao trabalho que fez nessa campanha, ao trabalho que fez enquanto deputado na Assembleia da República, enquanto presidente da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Mas deve-se ao trabalho do João e à escolha do Rui em não ter medo de ter o João como cabeça de lista nas europeias. Falava há pouco na autonomia estratégica da Iniciativa Liberal, isto é pretexto de diferentes atos eleitorais que aqui elencou. Estamos a menos de um ano das eleições autárquicas. Acha que o partido deve ponderar entrar na coligação liderada por Carlos Moedas em Lisboa ou manter a autonomia de que há pouco falava? Bem, há aquela frase popular de que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. É porque só perguntam sempre sobre a questão de Lisboa, nunca perguntam dos outros concelhos todos pelo país. Começamos por aqui, já vamos aos outros, Rodrigo Saraiva. Prepare-se. Mas a resposta que eu posso dar, e acho que as 2 moções de estratégia global que vão estar a ser apresentadas na Convenção da Iniciativa Liberal, eu ficarei surpreendido se elas não disserem basicamente que por regra, a Iniciativa Liberal deve-se apresentar sozinha a eleições e as coligações ser uma exceção. Mas respeitando, acima de tudo, aquilo que é a vontade dos núcleos, a vontade estratégica dos núcleos. Eu já vi cá núcleos da Iniciativa Liberal aí pelo país que já apresentaram que irão sozinhos, como é o caso, por exemplo, das Caldas da Rainha, que eu vi. Há outros que já anunciaram que vão fazer parte de coligações, ainda ontem vi a questão da Ruta dos Vinhos, e, portanto, os núcleos é que têm que tomar essa decisão e depois apresentar aos órgãos nacionais para uma validação final. E é isso que deve acontecer. Sempre que fica já uma coisa para mim, sempre que eu também sei que toda a Iniciativa Liberal por esse país afora fará, é que quando forem falar com alguém, se falarem com outros partidos, em primeira instância vão dizer quais são as medidas, quais são as propostas. Não vão estar a discutir lugares e eu espero que ninguém esteja a discutir lugares antes de discutir propostas e programas. Mas uma vez que a questão de Lisboa já não se coloca pela primeira vez e já há a experiência de uma gestão camarária de 4 anos e sendo Lisboa a capital do país, isso não é por si só uma exceção que devia levar a uma avaliação que não fosse exclusivamente do núcleo de Lisboa?
quem tem que, em primeira instância, fazer a avaliação são os núcleos. No caso que está a falar, o núcleo de Lisboa. E, em segunda instância, fazerem essa avaliação em conjunto com os órgãos nacionais, porque depois todas essas candidaturas serão aprovadas em Conselho Nacional. E eu, sobre a questão de Lisboa, também posso dizer, porque até, aliás, também já disse aqui, aos microfones da Rádio Observador, quem quer a iniciativa liberal dentro de um projeto, que seja para fazer diferente, que não seja para fazer mais do mesmo, para fazer uma manutenção de mais do mesmo. E eu também já disse, eu percebo muito... Acha que foi isso que Carlos Moedas fez nos últimos anos? Eu sei que Carlos Moedas quer muito, eu percebo que ele queira muito ter a iniciativa liberal dentro do seu projeto, porque também reconhece o valor e o mérito do trabalho que os autarcas da Iniciativa Liberal têm feito no Conselho de Lisboa. Mas eu também já disse, se Carlos Moedas quer ter a Iniciativa Liberal, então em primeira instância tem que ir pela vertente programática e, por exemplo, assumir de uma vez por todas o compromisso de retirar Lisboa daquilo que é o clube da taxa máxima quando falamos da derrama, porque é um ponto, como todos devem imaginar, bastante importante para a Iniciativa Liberal. E na derrama continuamos a ter Lisboa na taxa máxima, não se percebe. E relativamente ao alojamento local, que também é um tema que a Iniciativa Liberal tem sido muito vocal no apoio ao alojamento local e a defender o alojamento local, todos aqueles que tentam combater o alojamento local como se o alojamento local fosse o problema maior dos problemas da habitação por esse país fora e também na cidade de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa não esteve muito bem, porque ainda mantém algumas suspensões de licenças por aí. Portanto, se Carlos Moedas quiser contar com a Iniciativa Liberal, acho que podia começar por estes dois pontos. E certamente teria da parte da Iniciativa Liberal uma maior abertura para podermos entrar no projeto que ele tem liderado em Lisboa. Exatamente para quê? Para não fazer mais do mesmo, para se começar a fazer diferente. Para o ano vamos ter também eleições presidenciais e sobre este ato eleitoral, que estratégia deve seguir a Iniciativa Liberal? Ter um candidato, tentar que saia um candidato à área liberal, apoiar um candidato de um dos inúmeros candidatos que se perfilam para a Presidência da República? Eu também já disse que perante aquilo que é o cenário à data de hoje, os nomes que têm sido falados à data de hoje, e até tem-se falado de muitos nomes e não se falam do único que até agora já se apresentou como candidato, que é, por exemplo, Tino Vieira, que não tem ligação com nenhum partido, mas olhando aquilo que são os candidatos apresentados à data de hoje, eu acho que a Iniciativa Liberal está com muita liberdade para tomar uma de três decisões. Não apoiar nenhum candidato, apoiar um candidato que se venha a apresentar, algum português com mais de 35 anos, ou a Iniciativa Liberal promover a própria candidatura de um dos seus membros. Agora, o que é que eu acho que é importante nas próximas presidenciais, independentemente daquilo que as moções de estratégia global na Convenção da Iniciativa Liberal venham a defender? Tem que haver alguém que traga ideias arejadas, que ocupe aquilo que que represente o pensamento liberal, a mentalidade liberal e a atitude liberal. E isso é o que a Iniciativa Liberal estará certamente à espera e à procura. Eu também costumo dizer, e é bastante interessante, nós em 1986 tivemos o primeiro Presidente da República Civil. Talvez em 2026 fosse bastante interessante que tivéssemos o primeiro Presidente da República já nascido em democracia. E eu olho a todos os nomes falados até agora e nenhum deles já é nascido em democracia. Tem alguma ideia? Tenho esta ideia, não tenho ainda o nome para ela. Mas há candidatos da área liberal que obedeçam esse perfil que aqui traçou? Certamente haverá muitos, quer membros da Iniciativa Liberal, quer não membros da Iniciativa Liberal. Agora, daqueles que foram falados até à data de hoje, eu penso que nenhum cumpre estes critérios de ter pensamento, mentalidade e atitude liberal. Colocava há pouco a tónica nos candidatos civis à Presidência da República. Coloca algum entrave à eventualidade de Gouveia e Melo se apresentar nesta corrida ao Belém? Pelo facto de ser militar? Sabe que, enquanto liberal, acho que nós não podemos limitar ninguém que cumpra aquilo que são os critérios que estão previstos no nosso quadro legal. Alguém que já não seja militar e tenha mais de 35 anos, pode ser candidato. E não podemos ser nós a dizer a alguém que cumpre esses critérios que não pode ser candidato. Mas eu sou um português que tem alguma memória da história da nossa democracia, que valoriza um conjunto de situações, e eu valorizo muito a nossa revisão constitucional, onde deixámos de ter uma democracia tutelada por militares.
Fica claro. Rodrigo Saraiva, agradeço-lhe a sua disponibilidade para ter participado neste direto ao assunto. Rodrigo Saraiva, horas depois de se... Obrigado, Rodrigo. Horas depois de se ter ficado a saber que há 2 candidatos para já à liderança do partido. O Rui Rocha, o atual presidente, é recandidato. O Rui Malheiro, representante do movimento Unidos pelo Liberalismo, também está na corrida. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.